Eu aprendo muito olhando. Eu falo que isso eu sou autodidata, porque É uma qualidade. é uma qualidade. Então, eu sou muito observadora. Eu tô quieta na minha, mas eu tô olhando tudo. Então, um determinado dia, no salão que eu trabalhava, no Thiago, faltou uma escovista. E falei, e agora? Eu falei, eu escovo. Ele, mas você não sabe? Eu falei, sei. Mas no meu subconsciente, né? Não, você não sabe, mas eu Tu sei. pensava, será que eu sei? Será que eu sei? Mas eu consigo fazer. Enfim, desenrolei a escova. Aí, numa outra oportunidade, faltou uma maquiadora. Todo mundo louco. Falei, Thiago, tem as coisas? Tem. Falei, eu faço. Você sabe? Sabe? Eu não sei, mas eu sei. E fui. E foi aí onde ele investiu em mim também. É uma pessoa que eu admiro muito. Eu sempre enalteço muito o trabalho dele, porque foi uma pessoa que me apoiou, acreditou no meu trabalho. Hoje, se eu tenho a ética profissional que eu tenho, foi por conta dele. Você aprendeu com Tony, ele. Thiago, do Tony Cabeleireiro e equipe. Eu sou apaixonada por aquela família, que foi o meu berço. Né? Então, tudo que eu aprendi, eu agradeço a ele. E hoje em dia as pessoas são muito ingratas, né? Muito ingratas. Elas esquecem quem te acolheu. Hoje em dia todo mundo é filho de chocadeira, né, Érica? Aham. Todo mundo é self-made millionaire, Sim. né? Se fez por si próprio. Esquece a escada. Aprendeu no YouTube. Aham. Então, eu sou muito grata. E como foi montar o seu primeiro salão? Sair da onde você trabalhava, agora eu vou sozinha. Foi na loucura mesmo. Foi na loucura. Eu estava um dia atendendo em casa na garagem, falei, vou abrir um salão. Você Sem atendia na dinheiro, garagem. na Você já em tinha casa. saído do Thiago ou Já. estava atendendo lá ainda? Eu trabalhava em outro salão já. Já estava em outro salão, estava atendendo no final de semana. Aí eu lembro que eu fui na Lan House, naquela época era Lan House. Fiz uns panfletinhos com o nome do salão. Era até Bela. Sempre Bela. Aí fiz lá, coloquei progressivo R$50, pé e mão R$4. E comecei a distribuir. Cortei em casa e comecei a distribuir na região lá do bairro. E aí foram vindo pessoas, sabe? E eu atendendo na garagem. Não tinha um lavatório, até então eu lavava no tanque. O cabelo das Quem clientes. nunca? Quem nunca? E eu falei, não, preciso abrir um salão, porque desse jeito não dá, tá vindo bastante cliente, né? Fui procurar salão, achei um de R$200. Conto essa história também no meu Instagram. O único bem material que eu tinha era um computador, aqueles computadores antigos. Falei, vou vender. Vendi o computador por R$200. Nem entendia de estratégia de marketing. Falei pro rapaz, se você comprar hoje o computador, você leva a mesa, mas tem que ser hoje. Se for amanhã, você não leva a mesa. E hoje em dia eu falo, eu já era estrategista na época. Cara, eu sou muito boa. Você condicionou a venda pro dia porque você tinha urgência Porque eu precisava para outro dia. Então eu vendi. Aí achei um salãozinho de R$200, que era o que cabia dentro do meu orçamento, que eu nem tinha um orçamento. E eu falo para as pessoas, se você não é chamada de louca, você tá errado ainda. Enquanto você não ser chamada de louca, você tá fazendo uma coisa de errado. Meu marido falou, você é louca? Eu amo quando as pessoas me taxam de louca. Falei, louca não, né? Mas é o que eu tenho, eu vou. Ele, não é assim que funciona, você tem que ter um capital. Você precisa de uma reserva, porque ele sempre foi muito seguro. Isso, ele até hoje. E ainda sou chamada de louca. Ele falou, não é assim que funciona, você precisa ter uma renda, você não sabe como funcionam os negócios, não é simplesmente abrir. Eu falei, eu vou. Abri o local, aí como a gente lavava o cabelo no lavatório, comprei um lavatório mini, que eram os mais em contas que tinha na época, gente, acho que eu paguei R$100 e poucos. Levei uma cadeira de cozinha e um espelho da minha sogra. E um kit de progressiva, e uma tesoura, um secador e uma chapinha. Foi o que eu comecei. Aquela chapinha da Taif Da Taif, grossa, preta, aquele secador pesado. Que tinha um pente assim. Exatamente. E aí foi no decorrer do tempo, das semanas, cada semana, que sempre foi cheio o estúdio, o salão, né? O salãozinho, que hoje eu brigo quem fala salãozinho. Foi entrando dinheiro, eu fui comprando uma cadeira. Eu entrava dinheiro, eu comprava outra ferramenta. E aí foi ficando pequeno. E aí eu passei para um maior. Na minha cabeça, eu falei, se eu pago 200 aqui, lá na frente eu consigo pagar 350. Aí fazia os cálculos loucos na minha cabeça, que eu achava que era certo. Conta de padeiro. Exatamente. Falei, não, se eu pago aqui, eu consigo pagar lá. Eu faço tantos cabelos, tantas progressivas, e fui. E aí meu marido viu que tava dando certo. Ele, não, eu vou te ajudar. Eu falei, agora você quer me ajudar? Agora eu não sou mais Agora louca. você quer ser um investidor. Agora, mas sempre me ajudou. Sempre me ajudou. E aí eu abri, ficou bonito.
Coloquei a porta de vidro, que acho que é o sonho de todo mundo quando começa, né? A porta de vidro, aquela bancada, espelho, ficou perfeito. E aí veio a minha mãe. E eu não contei essa parte. Ela teve um aneurisma. E eu sou filha mais velha, né? Ficou 3 meses internada. Ela ficou 3 dias em coma. Por ser a filha mais velha. Por precisar estar com a minha mãe, o salão ficava muito fechado. E eu não tinha como pagar o aluguel. Meu esposo era CLT na época. E aí eu falei, e agora? Vou ter que entregar o ponto. Eu falei, é um sonho, mas a minha mãe é maior que tudo. Eu vendi tudo por R$900. 2 cadeiras, lavatório. Nossa. Tudo. Porque eu não tinha onde guardar também. Eu vendi, inclusive, com uma mentorada minha, Tânia. E eu vendi tudo e fui cuidar da minha mãe. Foi uma época, assim, muito difícil. Mas as pessoas me perguntam, e se fosse hoje, eu faria tudo de novo. Tá certo. Tudo de novo. Minha mãe em primeiro lugar. Tiro tudo também. Tudo. Porque os médicos chegaram em mim e falaram, você sabe, você tem fé? Eu falei, tenho. Ele falou assim, tem uma capela, falou desse jeito, tem uma capela ali na frente, vai orar pela sua mãe. Porque pra ela sair daqui, É só um milagre. Deus mesmo. E você tinha quantos anos nessa época, Érica? Mais ou menos. Tinha, acho que uns 20, não, 19 para 20. Nossa, tudo aconteceu muito E rápido. daí Rápido, você já vida. tinha seus irmãos mais novos. Já tinha. Além de cuidar da sua mãe, você tinha eles também Sim. que precisava. O Eduardo e a Natália. E seus 2 filhos. E os 2 filhos. Foi muito E como tenso. você fez? Eu vendi tudo e todos os dias eu ficava com minha mãe no hospital. Ia visitar ela, voltava. Teve um processo, quando ela fez 2 cirurgias na cabeça, de ponta a ponta. Ela é um milagre. Hoje, você olha pra ela, você fala, ela não teve nada. Porque os médicos falam, ela é um milagre. Na cabeça. Ai, agora eu buguei. E aí você ficou sem trabalhar. Fiquei sem trabalhar, exatamente. Cuidando dela e meu esposo, aí ela melhorou, graças a Deus, fez a cirurgia, tudo. Comecei a atender em casa. Meu marido falou assim, não é o que você gosta. E nisso tem minha outra paixão, que é idiomas. Eu amo inglês. E eu fui trabalhar numa escola de inglês, no CNA. Fiquei lá por 2 anos. E atendendo em casa também. Meu esposo falou, não dá. Você não nasceu pra isso. Você não nasceu pra trabalhar pros outros. Não nasceu. Você nasceu pra ter a sua empresa. Sim, vamos abrir o seu salão de novo. Eu falava, mas como? Aí já tinha uma mentalidade, né, mais evoluída. Eu falei, como a gente vai fazer isso? Ele falou, compra tudo no cartão, parcela em 10 vezes. Nossa, ali foi um start, assim. No outro dia, eu fui procurar salão. Aí achei parcelamos tudo, fui até na Maria. E ela falou assim, Érica, dá até pra alugar aqui, mas à noite eu preciso guardar o carro. Mas eu consigo fazer esse valor pra você, que era bem em conta, era R$350. Falei, perfeito, pra mim tá ótimo. Aí comecei do zero de novo. Aí foi ficando pequeno, aí começou tudo de novo. Fui pra mesma rua pro maior, foi ficando pequeno. Fui pra mesma rua pro maior. E atendendo sozinha. Sim, aí veio uma outra prima trabalhar comigo, veio uma outra assistente. Entraram algumas pessoas. E aí foi crescendo. Foi crescendo. Quando que você teve o start? Porque hoje você De crescimento. Você tem 2 estúdios. Sim, Um em Itaquá e um no Tatuapé. isso. Quando que te deu o start de, cara, eu vou abrir um espaço, eu vou ter tantas profissionais, eu vou ter tal tipo de serviço, porque hoje tem é completo, né, o seu estúdio. É completo. É Foi um no espaço ano de beleza completo. foi no ano de 2016. Quando eu mudei pra um ponto maior, que era na avenida de lá do bairro. Um ponto super estratégico, o lugar era enorme. Eu tinha exatamente 8 colaboradoras. Então, a equipe era grande. E foi ali que cresceu muito o meu nome. Eu não sabia da proporção que o meu nome estava tomando. Eu recebi um convite pelo Facebook, na época do Cadu Ribeiro. Hoje ele é assessor da Mirella, da Deolane e tudo. Ah, eu sei quem é. Sabe, Cadu. né? Ele me mandou um convite, que na época ele tinha a revista Muito Mais. Ele falou assim, Érica, eu gostei da sua história. Você tá atendendo alguns famosos, vamos sair na revista. E eu fiquei de boca aberta. Eu falei, como assim sair na revista? E ali foi onde abriu as portas pra mim. A primeira você revista. ficou mais Conhecida, sim. Aí vieram os famosos, os MCs. Comecei a atender bastante gente, assim, da mídia, sabe? Foi aí que meu nome fez o boom. Aí eu falei, preciso ter um lugar, um ponto mais estratégico, porque querendo ou não, eu estava na periferia.
É aquilo que a gente conversou. A gente sabe que na Exatamente. periferia tem muito potencial para quem Uhum. mora lá. Sim. Mas se você tá querendo atingir esse público, você precisa A ir. localização, É. infelizmente, ela conta. E então eu abri no centro de Guarulhos. Na verdade, no lugar mais, digamos… Nobre, que foi no Maia. Abri a Bosque Maia ali? Bosque Maia. Aí abri a esmalteria lá, que foi a segunda unidade. E aí foi crescendo. Aí de lá abri no Tatuapé. Aí eu tava com 3. Do Tatuapé fui pra Santana. Aí já estava com 4. E depois fui pra Paulista. Era só esmalteria. Sim.